Retornamos a Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor ainda hoje à tarde, a Polícia Federal sobre os presentes milionários recebidos do governo da Arábia Saudita. A repórter Catiúcia Sotomayor, o que é apurado nesse inquérito, Catiúcia? Tiago, se o ex-presidente cometeu crime de peculato ao receber os itens de luxo. Isso ocorre quando um funcionário público se apropria ou desvia um bem público em benefício próprio em razão do cargo. A pena prevê multa e prisão de 2 a 12 anos. A audiência está marcada para 2h30 da tarde. A expectativa é de um esquema de segurança reforçado para receber o presidente. Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos até o último dia 29, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os 3 conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e à esposa Michele Bolsonaro. Um dos pacotes, que foi retido na Receita Federal em outubro de 2021, é avaliado em 16 milhões e meio de reais e não foi declarado por um integrante da comitiva que acompanhou o então ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia à Arábia Saudita. O estojo continha colar, par de brincos, anel e relógio da marca suíça Chopard. Bolsonaro e a ex-primeira-dama não estavam nessa viagem. Outras 9 pessoas também devem ser ouvidas ainda, entre elas o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que teria sido o responsável por assinar um pedido de liberação das joias em dezembro de 2022, no fim do mandato de Bolsonaro, uma nova tentativa de recuperar esse presente. E apesar de o ex-chefe da Receita, Júlio César Vieira, que também deve ser um dos ouvidos nessa investigação, apesar dele ter autorizado a entrega, as joias seguiram retidas na alfândega em São Paulo. Os outros 2 pacotes investigados não foram barrados e constavam do acervo pessoal do ex-presidente, mas foram entregues pela defesa de Bolsonaro à Caixa Econômica Federal. O ex-presidente também entregou 2 armas que ele havia recebido de presente do governo dos Emirados Árabes Unidos em 2019 ao Tribunal de Contas da União. De todo modo, é importante esclarecer que a legislação determina o pagamento de um imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto para itens pessoais e, no caso de um presente oficial para o Estado, permite a entrada no Brasil sem o pagamento do imposto, desde que haja esse registro. Presentes oficiais para chefes de Estado que não são de uso pessoal devem ser incorporados ao acervo da União. E só para reforçar também, Jair Bolsonaro incorporou ao seu acervo pessoal 94 presentes recebidos ao longo do mandato. Dilma Rousseff manteve 138 presentes e o presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, incorporou 559 itens ao seu acervo pessoal, segundo dados do Gabinete Pessoal da Presidência de 2016, cedidos para o TCU. A Jovem Pan vai acompanhar esse depoimento hoje à tarde. Catiúcia Sotomayor, até já. Girando os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila. Apesar de todos esses presentes estarem em vias ou já foram devolvidos, o ex-presidente pode ter algum problema na justiça em relação a isso? Pode ter problema, sim. Ele precisa justificar, inclusive, esses presentes, porque que não foram devolvidos no ato que foram recebidos, porque isso é patrimônio da União. Agora, eu acho que a questão mais importante aqui é, primeiro, apurar, óbvio, e se houver ali infração, então é preciso cobrar imposto, etc. Mas eu acho que essa questão das joias, agora, temos que virar um pouco a página. O que é importante é saber qual vai ser o papel de Jair Bolsonaro na união ou não da oposição. A oposição no Brasil continua fragmentada e é por isso que essas barbaridades do governo vêm sendo aprovadas ou vêm sendo debatidas sem praticamente nenhuma voz de oposição para se colocar como contraponto. Numa democracia é muito importante ter uma oposição responsável para debater propostas, para criticar aquilo que precisa ser criticado, porque é isso que aumenta a qualidade da política pública, a conscientização da opinião pública em relação aos desafios do Brasil e às propostas que estão sendo apresentadas pelo governo. E esse governo está dando já muito pano para a manga para se debater as questões reais, as alternativas reais e que me parecem completamente descabidas. A Jovem Pan agora de manhã já apresentou uma nova medida do marco do saneamento que o presidente Lula vai aprovar hoje um decreto que é um desastre para a atração de investimento privado. Ou seja, vai postergar ainda mais esse oligopólio estatal que é responsável
por não dar saneamento básico à população. 100 milhões de brasileiros hoje não têm acesso a esgoto tratado por causa da incompetência de empresas estatais. E está aí o governo dando mais uma colher de chá para essas empresas estatais. E isso postergando o investimento privado. Nós precisamos de 45 bilhões de reais de investimento privado por ano para atingir a meta da universalização do saneamento básico em 2033. Ou seja, então existem muitos temas que precisam ser criticados para que nós possamos melhorar a qualidade da política pública e não deixar o Brasil ser cada vez mais refém desse corporativismo estatal que o PT tanto gosta. Isso só prejudicou o Brasil, isso quase quebrou o país, isso vem prejudicando o investimento privado, isso vem colocando o Estado tendo um papel intervencionista desastroso na economia e afugentando investimento. Então, o que importa hoje para o Brasil e para todos os brasileiros, como a economia quando a economia vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. E isso não está acontecendo. O retrato que nós temos hoje é que teremos mais um ano de estagnação econômica, inflação alta e aumento da insegurança em relação aos investimentos no país por causa de atitudes populistas como essa que o presidente Lula vai assinar o decreto hoje à tarde. Amanda? Eu acho que são assuntos inteiramente diferentes, né? A gente não pode fechar os olhos nem passar pano para eventuais crimes aqui sérios, graves, de peculato, de corrupção passiva do antecessor. Não adianta querer que alguém lidere a oposição se essa pessoa não está à altura de liderar a oposição. Os crimes, as acusações, a investigação que pesa contra Jair Bolsonaro é extremamente grave. Parece uma novela surreal das Arábias mesmo. Veja só, em 2019 ele recebe o primeiro estojo de joias com relógio cravejado de brilhantes e outros itens avaliados em R$500 mil pessoalmente numa viagem que ele fez à Arábia Saudita. Ninguém ficou sabendo, só soube porque recentemente o jornal Estado de São Paulo, aliás, num brilhante trabalho, esforço de reportagem, revelou o caso. O caso veio a público. Antes, nós ficamos sabendo de joias que o então ministro dele de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu em viagem à Arábia Saudita em 2021 e tentou escamotear, passar na moita pela alfândega sem declarar esses bens no valor de R$16,5 milhões que obviamente tinham que ser declarados e pagar imposto. Se não fosse declarar e pagar imposto, então eles tinham que ser incorporados ao patrimônio da União, ao patrimônio público. Isso em nenhum momento foi feito. Pelo contrário, durante todo esse tempo, de 2021 a 2022, no intervalo de mais de um ano, o governo federal, por meio da Receita Federal, do chefe Júlio César Vieira Gomes, do Itamaraty, fizeram intensa pressão para que essas joias fossem liberadas e ficassem privadamente com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente tem troca de mensagens, WhatsApps, e-mails do chefe da Receita Federal, que era aliado próximo de Bolsonaro, pressionando os subordinados, pressionando os fiscais, que aliás têm autonomia, têm independência e por isso não cumpriram as ordens do superior. A gente tem um caso mirabolante no apagar das luzes do governo Bolsonaro, em que um sargento, por ordem do Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, pega um avião da FAB até o aeroporto de Guarulhos e vai pessoalmente pedir de volta as joias de R$16,5 milhões, um colar de brilhantes enorme que até ofusca os olhos. Só que, de novo, a Receita Federal dá exemplo ímpar, esse funcionalismo público de independência, de autonomia, de rigor no cumprimento da lei, porque não obedeceu às ordens do presidente da República. Depois a gente fica sabendo que ainda tinha um terceiro estojo de joias e esse passou na alfândega nessa mesma viagem de 2021 do Bento Albuquerque, foi entregue pessoalmente a Jair Bolsonaro e ficou com ele, só foi devolvido agora. Mais um relógio Chopard e outros itens valiosíssimos, luxuosos, avaliados também em R$400, R$500 mil. Ou seja, o Jair Bolsonaro tinha guardado com ele presentes da ordem de R$1 milhão que só foram devolvidos à Receita Federal depois que descobertos e revelados por um trabalho excelente de reportagem do Estado de São Paulo. Essa é a gravidade. São esses esclarecimentos que o presidente tem que prestar hoje. E não dá para dizer que a lei não era clara. Havia uma resolução do Tribunal de Contas da União de 2016 que dizia que presidentes da República só podem ficar com itens de valor pessoal, de itens de ordem personalíssima, como roupas, perfumes, comidas. Não adianta dizer que a Dilma tinha 100 e não sei quantos itens,
itens ou que o Lula tinha 500 itens. Se eram itens personalíssimos, não importa quantos itens são. Nenhum deles tinha joias avaliadas ou tentaram ficar com joias avaliadas em quase 17 milhões de reais e nem tinham sob sua custódia itens avaliados em 1 milhão de reais. Não adianta dizer que usa reloginho, só um reloginho de pulso, de borracha qualquer, que não tem valor nenhum, se estava sob a posse dele, sob a custódia dele, joias de 1 milhão de reais. As perguntas que ficam: por que o governo da Arábia Saudita tinha um interesse tão grande em agradar Jair Bolsonaro, que ao todo deu 17 milhões e meio de reais em presente para o mandatário máximo aqui do Brasil? E 2, por que esses bens não foram incorporados ao patrimônio público da União? Se Jair Bolsonaro não queria ficar com essas joias, por que não declarou? Tem um rito claro, fácil a ser seguido para os itens que ficam com a União. Essa desculpinha, justificativa besta de que não queria que isso ficasse com Lula, não cabe a ele decidir, não fica com Lula, é da União, são dos presidentes da República legitimamente eleitos que fazem ou não uso desses presentes, mas são bens públicos, são bens de todos os brasileiros, não pode ficar com o presidente da República. Então, sim, Jair Bolsonaro deve explicações à sociedade brasileira. Afinal de contas, o que ele estava fazendo com bens, com itens milionários.